O telefone tocou às 7 da manhã, hora em que Miguel Almeida já estava de pé, como sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula da secretária anunciou: Sr. Almeida, há um jovem à sua espera na recepção. Diz que é urgente e pessoal. Chama-se Tomás Ribeiro. Miguel congelou com a chávena de café a meio caminho dos lábios. Tomás. Depois de 8 anos de silêncio absoluto, o nome atingiu-o como um murro no peito. Desceu no elevador privado, o coração disparado de uma forma que nenhum negócio multimilionário jamais provocara. Quando as portas se abriram, lá estava ele, mais magro, cabelo mais curto, olhos ainda mais verdes do que na memória. Tomás ergueu o olhar e, por um segundo, o mundo parou. Olá, Miguel, disse apenas, voz baixa, quase quebrada. Miguel sentiu a raiva, o medo, a saudade, tudo misturado numa onda que ameaçava derrubá-lo ali mesmo, no hall de mármore da Almeida Holdings. O que fazes aqui? Perguntou, tentando manter a frieza que o tornara o mais temido CEO de Lisboa. Mas a voz saiu rouca, traída pelo tremor que só ele conhecia. Tomás engoliu em seco. Preciso de falar contigo. É sobre o que aconteceu. E sobre algo que descobri há pouco tempo. Fez uma pausa, olhando em volta como se as paredes de vidro pudessem ouvir. Não aqui. Por favor. Miguel queria mandá-lo embora. Queria esquecer que um dia amara aquele homem mais do que a própria vida. Queria proteger o império que construíra à custa de esconder quem realmente era. Mas algo na expressão de Tomás, uma vulnerabilidade que ele nunca vira antes, fez ceder. Entra, disse, indicando o elevador. Subiram em silêncio. Miguel sentia o perfume leve de Tomás, o mesmo de sempre, e isso era uma tortura. Quando as portas se fecharam, recordou a última vez que tinham estado tão perto, uma discussão violenta na faculdade, palavras duras, portas batidas, um adeus que julgara definitivo. No escritório, com vista panorâmica sobre o Tejo, Miguel sentou-se atrás da secretária como quem ergue uma barreira. Fala. Tomás respirou fundo. Há 3 meses recebi uma carta anónima. Fotografias nossas antigas. De quando estávamos juntos. Alguém ameaçou enviá-las à imprensa, à tua família, aos acionistas. Exigem €500 mil para não as divulgar. Miguel sentiu o sangue gelar. Ele construíra tudo, a empresa, a reputação, o nome, sobre o alicerce sólido de uma heterossexualidade pública impecável. Namoros falsos com modelos, entrevistas calculadas, uma vida dupla que o consumia por dentro. Se aquelas fotos viessem a público, tudo ruiria. Como soubeste que eras tu o alvo? Perguntou, voz controlada. Porque a carta veio endereçada a mim, mas o texto falava de ti. Diziam que queriam ver o grande Miguel Almeida cair. Que o país inteiro saberia que o CEO intocável é. Tomás hesitou. Gay. A palavra pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. Miguel fechou os olhos por um instante. Durante anos reprimira até de pensar. Agora, dita por Tomás, soava ao mesmo tempo libertadora e imortal. E tu vieste avisar-me porquê? Perguntou, desconfiado. Depois de tudo o que disseste da última vez. Tomás baixou o olhar. Porque, apesar de tudo, nunca deixei de me importar contigo. E porque há mais. Tirou do bolso um envelope amarrotado e pousou-o na secretária. Abre. Miguel abriu. Dentro, uma ecografia. E um bilhete manuscrito: parabéns, papá. O teu segredo já tem 5 meses. O mundo girou. Miguel apoiou-se na mesa, as pernas fraquejando. Isso é impossível. Tomás abanou a cabeça, olhos marejados. Lembras-te da Ana, a minha melhor amiga da faculdade? Aquela que sempre nos ajudou a esconder. Ela usou o teu material que guardamos, na altura, por brincadeira, para um projeto de investigação. Anos depois, desesperada por um filho e sem parceiro, decidiu sem nós dizer nada. Descobriu a gravidez há pouco e contou-me tudo. Ela quer que tu saibas. Mas também tem medo da tua reação. Miguel sentiu o chão sumir-se. Um filho. Ele, que sempre jurara nunca trazer uma criança para o seu mundo de mentiras. Ele, que se odiava por não conseguir amar abertamente. Um filho que poderia ser a prova viva do que mais temia.
Eu não sei o que fazer, admitiu Tomás, voz quase inaudível. Mas não podia deixar que te destruíssem sem te avisar. E precisava de te ver outra vez. Miguel olhou para ele. Pela primeira vez em anos, a máscara caiu. Eu também, sussurrou. Deus sabe que também precisava. Mas no fundo do peito, o pânico crescia. Alguém sabia do passado deles. Alguém queria destruí-lo. E agora havia uma criança a caminho, um milagre e uma ameaça ao mesmo tempo. O telefone interno tocou. A secretária, Sr. Almeida, o senhor teu pai está a subir. Diz que é urgente. Miguel e Tomás trocaram um olhar carregado de terror. O patriarca conservador da família Almeida, que sempre o pressionara para casar com uma mulher decente, estava a caminho. E Tomás estava ali, no seu escritório, com provas de tudo o que ele mais escondia. A campainha da porta soou. Não havia escapatória. A porta abriu-se e António Almeida entrou como um furacão, fato cinzento impecável, expressão de quem não admite contratempos. Os olhos varreram o escritório e fixaram-se em Tomás. Quem é este? Perguntou sem preâmbulos, tom cortante. Miguel levantou-se, tentando ganhar tempo. Um velho colega da universidade, pai. Tomás Ribeiro. Veio discutir um assunto profissional. António franziu o sobrolho. Profissional. Às 7:30 da manhã. Não me parece. Aproximou-se de Tomás, avaliando-o como avaliava qualquer adversário. Ribeiro, lembro-me desse nome. Não eras tu aquele amigo que o Miguel trouxe uma vez a casa e depois nunca mais apareceu? Tomás sustentou o olhar, mas Miguel viu-lhe o maxilar tenso. Exatamente, Sr. Almeida. Passaram muitos anos. António voltou-se para o filho. Tenho más notícias. O Conselho de Administração recebeu um e-mail anónimo esta manhã. Fotografias tuas com um homem. Íntimas. Exigem a tua demissão imediata se não quiserem que vá para a imprensa. Miguel sentiu o ar faltar. Já. Tão rápido. Olhou para Tomás, que empalidecera. Eu trato disso, disse Miguel, voz firme apesar do pânico interior. É montagem. Fake news. O pai riu-se sem humor. Fake news. As fotos parecem bastante reais, filho. E se isto explodir, a empresa perde contratos com o Médio Oriente, com os conservadores do Norte, com metade dos nossos investidores. Já sabes como este país é. Ainda somos Portugal, não a Suécia. As palavras do pai eram como facas. Miguel conhecia-as de cor. Cresceu ouvindo-as. Um homem de negócios tem de ser irrepreensível. Família tradicional. Nada de escândalos. Por isso escondera tudo. Por isso deixara Tomás ir embora anos antes, quando o medo vencera o amor. Vou resolver, repetiu. António aproximou-se mais. Há outra coisa. A tua mãe quer que venha jantar amanhã. Trouxe a filha dos Costa, a Margarida. Bonita, educada, família católica praticante. Está na hora de assentares, Miguel. Aos 35 anos, já devias ter herdeiros. Herdeiros. A palavra ecoou dentro de Miguel como uma ironia cruel. Havia um herdeiro a caminho, mas não do modo que o pai imaginava. Quando António saiu, deixando um silêncio pesado, Tomás murmurou, desculpa. Não imaginava que fosse tão rápido. Miguel sentou-se, cabeça entre as mãos. Alguém acelerou o plano. Querem-me fora antes que eu consiga reagir. Ergueu o olhar. Preciso de saber quem. Tomás hesitou. Há uma coisa que não te disse. A Ana, ela está assustada. Recebeu também uma ameaça. Disseram-lhe que se contasse a alguém sobre o bebê, publicariam tudo na mesma. Ela acha que pode ser alguém próximo de ti. Alguém que sabe do nosso passado. Miguel sentiu um frio na espinha. Próximo de mim. Quem? O irmão mais novo, invejoso. A ex-namorada de fachada, ciumenta. Ou o próprio pai, capaz de tudo para curar o filho. Preciso de ver a Ana, disse Miguel. Tomás abanou a cabeça. Ela não quer. Tem medo que a tua reação a magoe ainda mais.
Disse que só quer que o bebê esteja em segurança. Miguel levantou-se, aproximando-se da janela. Lisboa brilhava lá embaixo, indiferente ao seu drama. Eu não sei ser pai, Tomás. Mal sei ser eu próprio. Tomás aproximou-se devagar, sem tocar. Eu também não sei. Mas talvez juntos. As palavras pairaram. Miguel virou-se. Por um instante, o tempo voltou atrás, dois estudantes apaixonados, sonhando com um futuro impossível. Mas agora havia muito mais em jogo. O telemóvel de Miguel vibrou. Uma mensagem desconhecida, tic-tac, Miguel. O prazo encurta. Amanhã à noite, toda a Lisboa saberá quem realmente és. A menos que pagues. Anexada, uma nova foto, ele e Tomás, anos antes, num beijo roubado na praia de Cascais. Miguel mostrou o ecrã a Tomás. Os dois olharam-se, sabendo que o pesadelo apenas começava. A tarde passou num turbilhão de reuniões canceladas e olhares desconfiados dos colaboradores. Miguel mal conseguia concentrar-se. Cada vez que olhava para o telemóvel, esperava nova ameaça. Tomás ficara no escritório, escondido na sala de reuniões adjacente, ajudando a tentar rastrear o número, sem sucesso. Quando o sol se pôs, Miguel tomou uma decisão. Vou pagar, disse. $500.000 é nada comparado com perder tudo. Tomás abanou a cabeça com veemência. Não podes ceder ao chantagista. Vão pedir mais. Vão sempre pedir mais. E nunca terás a certeza que param. E o que sugeres? Que eu saia do armário ao país inteiro. Que perca a empresa que construí com as minhas mãos. Tomás aproximou-se, olhos brilhantes de emoção. Talvez seja hora de parar de ter medo. De parar de viver pela aprovação dos outros. Lembras-te do que sonhávamos? Viver livres. Ser quem somos. Miguel riu-se amargamente. Sonhos de miúdos de 20 anos. A realidade é diferente. Este país ainda olha de lado para quem é como nós. E no mundo dos negócios é pior. Mas por dentro, uma voz pequena perguntava, até quando? Até quando valerá a pena esta prisão autoimposta? O telemóvel tocou. Era Ana. Tomás atendeu, colocou em alta voz. Miguel. A voz dela tremia. Desculpa aparecer assim na tua vida. Eu nunca quis, só queria um filho. Usei o que tínhamos guardado porque era a única parte de ti que podia ter. Mas agora tenho medo. Alguém me seguiu ontem. Acho que sabem do bebê. Miguel sentiu o coração apertar. Ana, onde estás? Em casa dos meus pais, no Porto. Mas não sei se é seguro. Vem para Lisboa. Eu protejo-vos aos dois. Houve um silêncio. Depois, obrigada. Mas queres mesmo conhecer o teu filho? Miguel fechou os olhos. Quero. Apesar de tudo, quero. Quando desligaram, Tomás olhou com uma mistura de orgulho e tristeza. Estás a mudar. Ou a quebrar, respondeu Miguel. Nessa noite, Miguel levou Tomás para o seu apartamento no Chiado, o único lugar onde se permitia ser minimamente ele próprio. Não houve toques, apenas conversa até de madrugada. Recordaram os bons momentos, as brigas, o dia em que Miguel escolhera o armário por medo de perder a herança. Eu culpei-te durante anos, confessou Tomás. Mas agora vejo que estavas tão assustado quanto eu. Miguel assentiu. Mais. Porque eu tinha mais a perder. Ou julgava ter. De manhã, nova mensagem. O pagamento deve ser feito hoje às 22 horas no Mirador da Senhora do Monte. Venha sozinho. Qualquer polícia e as fotos vão para todos os jornais. Miguel decidiu ir. Tomás insistiu em acompanhar escondido. Discutiram, vozes altas pela primeira vez em anos. Não te vou perder outra vez, gritou Tomás. Miguel segurou-lhe o rosto com as duas mãos, olhar intenso. Nem eu a ti. Mas no fundo, o medo gritava que tudo poderia acabar naquela noite. O mirador estava quase deserto, apenas alguns turistas tirando fotos da cidade iluminada. Miguel chegou às 21h55, saco com o dinheiro na mão.
O coração batia tão forte que julgava ouvir-se. Uma figura encapuzada aproximou-se das sombras. Voz distorcida por um modulador: deixe o saco no chão e afaste-se. Miguel obedeceu, mas perguntou: quem és tu? Porque eu? A figura riu-se. Porque pessoas como tu acham que podem esconder-se para sempre. Porque o vosso amor é uma vergonha que deve ser exposta. Miguel sentiu a raiva subir. O amor nunca é vergonha. De repente, luzes de flash. Jornalistas surgiram de trás das árvores, câmaras ligadas. Sr. Almeida. É verdade que é homossexual. Pagou para esconder fotos. A armadilha. Não era chantagem, era emboscada pública. Miguel ficou paralisado sob os flashes. A figura encapuzada desapareceu na confusão. Minutos depois, Tomás apareceu a correr, afastando jornalistas. Vamos embora. Correram pelas escadas abaixo, perseguidos por perguntas. No carro, Miguel tremia. Acabou. Tudo acabou. Tomás ligou o rádio. Já passava nas notícias: escândalo na Almeida Holdings, CEO apanhado em tentativa de suborno após fotos comprometedoras. Miguel encostou a cabeça ao vidro. Lágrimas que nunca permitira caíram finalmente. Chegaram ao apartamento. O telemóvel não parava de tocar, jornalistas, acionistas, o pai furioso. Miguel desligou tudo. Tomás preparou chá, sentou-se ao lado dele no sofá. Agora és livre, disse baixinho. Livre. Miguel riu-se entre lágrimas. Perdi tudo. Perdeste o que te prendia. Agora podes começar de verdade. Miguel olhou-o. Pela primeira vez, permitiu-se tocar-lhe na mão. Contigo. Tomás apertou-lhe os dedos. Se ainda quiseres. Na televisão, as notícias repetiam as imagens do miradouro. Mas também começaram a surgir vozes de apoio, antigas colegas, amigos distantes, até alguns funcionários da empresa que enviavam mensagens privadas de solidariedade. O país dividia-se. Uns condenavam, outros defendiam. Mas pela primeira vez, Miguel era visto como humano. De madrugada, Ana chegou de táxi, barriga já visível. Os três sentaram-se na sala, estranhos unidos pelo mesmo segredo que agora era público. Desculpem, disse Ana. Mas talvez tenha sido o empurrão que precisávamos todos. Miguel pousou a mão na barriga dela, sentindo o bebê mexer. Algo dentro dele quebrou, mas de forma boa. Como uma casca que finalmente se abre. Os dias seguintes foram um furacão. A bolsa reagiu mal, ações caíram 18%. O pai deserdou publicamente numa entrevista. Amigos de infância viraram a cara. Mas também houve luz. Centenas de mensagens de jovens LGBT que diziam: obrigado por existir. Uma petição online pedia a sua manutenção como CEO. Funcionários organizaram uma manifestação silenciosa à porta da empresa com bandeiras arco-íris. Miguel concedeu a primeira entrevista verdadeira da vida ao jornal público. Sentado ao lado de Tomás, agora apresentado como o amor da sua vida, falou abertamente. Durante anos vivi dividido. Temi perder o respeito dos outros mais do que perder a mim mesmo. Hoje sei que o respeito que importa é o que temos por nós próprios. A entrevista tornou-se viral. As ações começaram a recuperar. Investidores internacionais, mais progressistas, mostraram interesse. Uma semana depois, o Conselho de Administração reuniu-se. Miguel preparou-se para a admissão. Mas, surpreendentemente, votaram a sua permanência, por margem estreita, mas suficiente. O mundo mudou, Miguel, disse a vice-presidente. E tu ajudaste a mudá-lo. O chantagista foi identificado dias depois, um ex-funcionário despedido por corrupção, movido por vingança e ódio. Preso, confessou tudo. Ana mudou-se temporariamente para o apartamento de Miguel. Os três formaram uma estranha mas terna família à espera do bebê. Miguel e Tomás reaprendiam-se devagar. Passeios discretos pelo Príncipe Real, jantares caseiros, conversas até tarde. O amor, que sobrevivera ao medo e ao tempo, renascia mais forte. Numa noite, no terraço com vista para o castelo iluminado, Miguel ajoelhou-se.
Não com anel, ainda não era hora, mas com uma promessa. Quero construir uma vida contigo. Aberta. Sem medo. Quero ser pai deste bebê contigo ao meu lado. Queres? Tomás, olhos cheios de lágrimas, sorriu. Sempre quis. Desde o primeiro dia. Beijaram-se sob as estrelas de Lisboa, finalmente livres. Nasceu a 12 de setembro, uma menina de olhos verdes como os de Tomás e cabelo escuro como o de Miguel. Chamaram-lhe Luz, porque chegara para iluminar as sombras que ambos carregavam. A empresa prosperou mais do que nunca. Miguel tornou-se um símbolo de liderança inclusiva. Palestras, prémios, até uma capa na Time com o título O CEO que mudou Portugal. O pai, António, demorou 2 anos a ceder. No Natal, apareceu à porta com uma garrafa de vinho do Porto Antigo. Não percebo tudo, disse, voz rouca. Mas és meu filho. E esta neta é linda. Abraçou Luz, hesitante, e depois, surpreendentemente, abraçou Miguel. Tomás e Miguel casaram-se numa cerimónia íntima na Quinta da Regaleira, rodeados de amigos verdadeiros. Ana foi madrinha, Luz a menina das alianças aos 3 anos. Anos depois, numa entrevista, perguntaram a Miguel o que mudara tudo. Uma visita inesperada, respondeu, olhando para Tomás ao seu lado. E a coragem de finalmente escolher o amor em vez do medo. Lisboa, com as suas colinas, o Tejo, os elétricos amarelos, tornou-se o cenário da sua história real, uma história de redenção, de amor que resistiu ao tempo, ao ódio, ao silêncio. E todas as noites, quando adormeciam de mãos dadas, Miguel agradecia em silêncio aquela manhã em que Tomás batera à sua porta. Porque, às vezes, a destruição anunciada é apenas o início da verdadeira vida.